O desporto educacional é uma coisa, o esporte escolar é outra, e o esporte de rendimento é outra. Nós trabalhamos com o desporto escolar e o alto rendimento. E dentro das aulas que são ministradas pelos professores, o desporto educacional também é estabelecido. Então, é como se nós tivéssemos uma política pública voltada para a área de desporto, né, onde a gente pode abranger todas as áreas importantes do desenvolvimento da criança. Né? Há uma característica de dizer assim, todos somos iguais. Não, somos todos bem diferentes. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu desenvolvimento, o seu momento. Eu costumo, inclusive, dizer que nós somos muito parecidos com árvores frutíferas, né? Cada fruta amadurece ao seu tempo, do mesmo pé, né? Então, a gente tem características muito diferentes. Ontem a gente ouviu até aqui, né, do Flávio Gianpietro, da Universidade de São Caetano, e ele comentava, né, que às vezes alguns pais o questionavam, como que o mesmo pai criou 2 filhos de uma maneira igual e cada um virou uma coisa. Ele falou, exatamente porque as pessoas não são iguais, né? Você não pode criar as pessoas de uma maneira igual, você tem que criar como a pessoa, é muito pontual isso, assim, né, de como tratar cada ser humano, né? E eu digo mais ainda, né? As pessoas, elas são tão diferentes que, às vezes, uma criança tem um tino esportivo maior, a outra nem tanto, mas você tem que proporcionar a ela a oportunidade de praticar. Se ela quiser seguir, muito bacana. Se não, para a vida dela, aquilo vai atender como uma característica até de qualidade de vida. É verdade. Bom dia, Renata. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rede Nacional de Notícias. Prazer enorme de conhecer e parabenizar já pelo seu trabalho. Importante isso que você falou, acho que tudo na vida, essa questão, né, as pessoas não são iguais, até pela questão mesmo da aptidão, né? Você tem uma aptidão para isso ou para aquilo. Por exemplo, eu nas horas vagas gosto de tocar na bateria. E já vi muita gente que falava, eu não tenho coordenação, mas não existe essa questão. A pessoa tem que ter, primeiro, uma aptidão, tá certo, mas tem que ter um esforço também para buscar uma melhora. Então isso vai também, acho que na esfera esportiva, mesmo que você tenha essas diferenças das pessoas. Acho que vai muito disso. Então, você falou que são 14 modalidades, né? 14 modalidades. 14, e você citou o handebol. O handebol é um esporte olímpico, né? Tradicionalíssimo, importante. Como você vê hoje, como está engajado hoje, de uma maneira geral, esse esporte em específico, o handebol, até na questão das classes sociais, como as pessoas olham, quando você fala assim, por exemplo, hoje eu vou fazer a cobertura, eu vou assistir um jogo de handebol, como que as pessoas reagem e como isso está hoje inserido no contexto esportivo? Por favor, Renata. Bom, nós fomos campeões mundiais de handebol feminino, né? E nós perdemos uma grande chance, naquele momento, de desenvolver, de fato, o handebol no Brasil. Infelizmente, a gente tem alguns gargalos aí difíceis até de engolir. Mas, enfim, o handebol hoje é uma modalidade muito frequentada na área escolar. Perfeito. Muito frequentada. Porém, a gente não tem os resultados que nós gostaríamos de ter. Nós temos um problema muito sério. Nós somos da América e nós temos o handebol, que é fortíssimo na Europa, né? E nós, brasileiros ainda, nós não conseguimos encontrar qual é, de fato, a metodologia para ser trabalhada no Brasil. Porque o brasileiro tem uma característica totalmente diferente do europeu, né? Então, o europeu ele é forte, né? O biotipo é outro. Biotipo totalmente diferente. E nós temos um problema ainda mais sério, Alexandre, que é a criança europeia, ela começa a trabalhar com handebol a partir dos 6, 7 anos de idade. Já é cultural, de forma, né, lúdica, evidentemente, mas isso acontece. E, então, eles têm um ganho muito maior do que o nosso, né? Quando você vai na pirâmide do alto rendimento. Mas, se você analisar,
Por que nós chegamos a ser campeões mundiais de handebol feminino? Porque 90% daquela equipe jogava na Europa, na época. Agora, você vai assistir um jogo de handebol hoje. Você vai ver muito pai, família, muito irmão, né? As pessoas que gostam muito do handebol, que são aficionadas pelo handebol, mas nós não temos mídia. Se você analisar hoje... incentivo, né? A mídia hoje não comparece aos jogos de handebol. E você sabe que sem mídia, né, Luciano, Alexandre, a gente fica muito dependente de ações muito pequenas, né? Então, eu vejo com muita dificuldade, vejo também, não é evidentemente uma crítica, mas criticando evidentemente, que as nossas confederações estão bastante problemáticas, em todos os esportes, né? Isso, complicado. Acho que esse é o ponto também a ser abordado, né? Porque o handebol, ele tem uma representatividade, ele tem uma importância, até porque é um esporte que é praticado dentro das escolas, então não seria para que tivéssemos uma situação tão caótica no que diz respeito ao cenário de alto rendimento, porque poderia ter muito mais. Agora, o próprio futebol, que as pessoas conceituam como a grande paixão nacional, ele vive uma fase muito difícil, né? A gente vê grandes equipes aí passando por absurdos de dívidas, de dificuldades, e as equipes menores, então, aí a coisa é mais lamentável ainda. Tem histórico de equipes que estão figurando aí, até mesmo no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, da segunda divisão, com atrasos, com salários atrasados, com os funcionários, enfim, entrando na justiça. O momento tem sido muito difícil. Renata, como gestora, porque hoje eu vejo a Renata muito uma gestora muito sóbria, muito consciente na forma de cobrança, mas também na forma de entrega. Você acha que não falta um pouco mais, não vou dizer carinho, mas talvez um pouco mais de honestidade por parte das pessoas que estão à frente das modalidades? Porque está mais do que provado, assim, talento nós temos. Aqui, outro dia, o garoto aí, campeão no tênis, enfim, nada vai ser feito, é ele, é uma luta dele. O nosso surf, que todo mundo fala também, porque o Brasil é o país do surf. Não, há um grupo de pessoas ali que tem talento e porque não há incentivo nenhum. E o próprio handebol também é um reflexo disso. Como gestora, não há uma falta de consciência dessas pessoas, porque, sei, parece tudo muito vago. Na sua empresa privada, a pessoa tem que prestar contas a si próprio, né? Você não vai deixar dando prejuízo 2, 3, 4 meses, você vai trocar direção, você vai fechar a empresa, você vai mudar de ramo. No poder, nesse clima das competições, não. Depois eu saio e deixo a dívida aí e que se dane o esporte, né? Isso é uma característica nacional, né, Luciano, né, Alexandre? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento absolutamente difícil e isso era previsto. Nós sabíamos que depois da Olimpíada nós iríamos sofrer brutalmente esse processo de restrição econômica. Isso era sabido por todos. A conta chegaria. A conta chegaria. Né, porque nós tivemos, inclusive, agora não me recordo se foi Copa e Olimpíada, sucessivamente num país... 2014 e 2016, né? Num país em que a gente sabe que as coisas ficariam difíceis. A conta chegou e, infelizmente, o que nós precisamos hoje? Credibilidade. Falta credibilidade. Credibilidade das federações, das confederações, falta credibilidade no esporte amador de forma geral. Por quê? Se você não tiver iniciativa privada te ajudando, é impossível, gente. Não há como. Por exemplo, o município não tem dinheiro para gerar todos esses esportes que hoje são desenvolvidos na cidade. O Estado não tem dinheiro. E a federação não tem dinheiro. Haja visto que o nosso presidente eliminou um ministério e nos passou uma secretaria, né? Isso aconteceu em em duas situações que eu acho importantíssimas. Esporte e cultura. Nós perdemos ministérios e passou a ser secretaria. Agora, nós temos que reconquistar esse processo de forma honesta, reta, transparente, que a gente sabe que os ministérios também foram criados
a gente sabe bem para né, facilitar a vida de alguns. Então, um cabidaço, né, de vez em quando. É isso aí. Então, a gente está vivendo um momento bastante difícil e falta transparência, gente. Falta transparência. Se não houver transparência, fica difícil. Vejam a Liga Nacional de Voleibol. As dificuldades que as equipes de voleibol estão passando. Que é hoje o segundo esporte nacional, sim, vamos considerar? Sim. Sem dúvida. E a gente tem registrado aí o sofrimento de alguns esportistas. Agora, Renata, estamos aí com esse problema do coronavírus no mundo inteiro e os jogos, os próprios Jogos Olímpicos aí, que é o sonho de todo atleta, né, que trabalha, tem aquele ciclo olímpico, também se vê ameaçado. Como é que fica a cabeça do atleta? Você que acompanha todos tão próximo assim, uma sensação de frustração, mas também tem outro lado, assim, enfim, as atitudes que estão sendo tomadas são corretas, né, diante do problema. São corretas, mas é uma frustração imensa, porque você passa por um ciclo olímpico. Uma grande decepção. Decepção. Né? Todo atleta trabalha com um ciclo olímpico. Né? Então, ele termina uma Olimpíada, ele começa a preparação para um outro ciclo olímpico. Um alto rendimento, né? Extraordinário. Exatamente. E aí ele, dentro desse processo de ciclo olímpico, ele trabalhou para chegar lá e ter o resultado. É frustrante, mas infelizmente eu acho que é uma questão de saúde mundial. E aí pública. Tem que ser levado em primeiro lugar, né? Não tem jeito. Eu acho que não tem como. Agora, eu espero que isso... a mãe, né, que já lá na própria China as coisas já estão mais abrandadas, me parece que os casos já declinaram. Está tendo um controle maior, né? Mas está espalhado pelo continente inteiro. A gente está livrando alguma coisa aqui na América do Sul, porque até na América do Norte a coisa está um pouquinho difícil. Hoje recebendo aqui Renata Trevelin, ela que é coordenadora de esportes do Colégio Eduardo Gomes e tem uma influência muito grande no dia a dia do esporte em toda a região do ABC. Aliás, Renata, o Colégio Eduardo Gomes tem conversado com seus alunos, alguma ação em relação ao coronavírus? Até outro dia eu vi uma declaração de um colega de São Paulo, também ligado à rede particular de ensino, e ele dizia o seguinte: olha, estamos orientando as crianças a lavarem as mãos. Eu falei, mas isso aí já tinha que ter orientado faz tempo, né? Porque lavar a mão evita muitos problemas, não só o coronavírus. Mas como tem sido a relação, porque é aquilo que a gente falava, né? O temor aí dessa propagação do caos, né? Bom, orientar, a gente orienta sempre, né? Uma medida bastante importante foi distribuir no colégio inteiro o álcool gel, né? Então, todo corredor, toda porta próxima de banheiro tem cloro gel no colégio inteiro. Mas isso já tinha até. Mas intensificou esse processo de distribuição de álcool gel para que a criança, de fato, tenha ali disponível o álcool gel. Com relação a lavar as mãos, Luciano, nós fomos crianças também, e por mais que você oriente, a criança, às vezes, ela não tem o hábito, né? É muito importante a lavagem das mãos e a lavagem correta das mãos, porque não é simplesmente esfregar as mãos. É esfregar as mãos na parte superior, na parte inferior, nas unhas. Tem toda uma orientação. Isso, né? Então, isso tem sido feito no colégio, de como lavar as mãos de modo adequado. Né? Então, a gente faz as orientações. Mas criança é criança e a gente tem que ficar em cima, independente do coronavírus. Ale. É isso aí. E outra, né? E a prática deste costume às crianças, uma hora vai acabar que eles automaticamente, né, vão fazer isso. Uma coisa importante que a gente percebe é assim: o esporte hoje em dia, o Brasil, eu costumo dizer que ele antigamente era muito reputado para o futebol, que era um celeiro de craques, né? Mas aí você até falou da questão do biotipo. O brasileiro, ele pode não ter aquele biotipo do europeu, mas só que o brasileiro, ele é genuinamente, ele nasce, a gente costuma dizer, com um talento. O brasileiro, ele tem, até pela outra forma de biotipo, ele tem um talento. Você, como muito assim, com muita propriedade no handball, né? E a gente sabe que outros esportes também precisa ter esse incentivo.
Mas como você vê hoje a garotada, né? Independente das crianças, eles falam, olha, eu quero um vôlei, eu quero basquete, eu quero... Qual é a procura maior, assim, do nicho infantil? Então, eu vou até, Alexandre, falar uma coisa do próprio futebol. Certo. Eu não sou uma especialista em futebol, mas gosto de futebol. Nós perdemos muito os campos de várzea com relação ao futebol. E ali, de fato, era um celeiro de craques. Era lá que nascia, né? Hoje, nós sabemos muito bem, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Hoje, uma criança de 8, 9 anos que é talentosa, ela já tem um contrato com a equipe e isso... Já está encaminhada. Exato. Então, nós perdemos muitas crianças hoje no futebol ou em qualquer modalidade por não ter um olhar mais aprofundado. Então, eu caracterizo isso muitas vezes com o futebol, mas isso acontece em outras modalidades. Aquele garoto que não é tão craque, porque nós não somos iguais e cada um desenvolve ao seu tempo, mas lá na frente ele pode ser um craque. E a gente não tem esse olhar. Muitas vezes a gente aquele não cuidado, tem. né, de lapidar, né? Exato. Lapidar a gente quer o bom. Mas não é, talvez, eu vejo isso porque... Tenho um filho também que gosta de jogar futebol e vive muito esse meio. Eu acho que as pessoas colocam a praticidade e aquela coisa da matéria-prima. Então, não há talvez se a gente estivesse falando de planta, seria um tratamento especial, aquele cultivo bacana, ir lá todo dia podar, orientar, dar regadinha. Não. Põe lá para jogar. O que sobrar, a gente puxa para cima, porque não há aquela necessidade de orientar cada vez mais. Eu sinto que assim, cresceram os números de competições para as crianças, há um desgaste muito grande. Eu vejo no meu ciclo de relação, eu até tirando, falo do meu filho especificamente, de algumas competições, porque eu acho um absurdo, é muita competição e pouco treinamento e pouca orientação. Como é que você vê isso? Luciano, eu acho também excessivo hoje o número de competições e a carga que se estabelece de treinamento, inclusive, para uma criança muito jovem. Inclusive, algumas modalidades, como a ginástica artística e rítmica, a criança começa na tenridade. E o auge, o pico dela é no máximo 15, 16, 17 anos. Depois ela começa em declínio. Né? Nós temos alguns casos aí na ginástica artística que nós temos aí uma competidora, eu não sei em qual, porque ela já migrou para tantos países, que ela tem 40 anos, mas isso é raríssimo. É raríssimo. Até pela quantidade de lesão que essas crianças acabam tendo. Então, eu acho excessivo. Agora, nós temos que ver também que hoje o pai, a família, vê o esporte como um negócio, como um investimento. E isso precisa ter um pouquinho de cautela. O pai meio que faz uma loteria com o filho, no sentido esportivo. Nasceu o homem, falei, opa, olha o bilhetinho da Mega Sena aqui. Né? E aí o que você falou, perde aí aquele olhar crítico. Né? A essência. A essência. Né? Por exemplo, no colégio que eu trabalho, e o Luciano já esteve lá e conviveu, e faço um convite a você também, claro, que esteja lá conosco, nós trabalhamos efetivamente os fundamentos, a parte motora, a parte motriz da criança, porque hoje, que também nos diferencia dos europeus, a psicomotricidade que a criança europeia tem desde da escola infantil, nós não temos aqui. Nós não temos nem educação física para a escola. Complicado. É complicadíssimo. A educação física é tida como horário de descanso em alguns colégios, né? Tipo, para parar de estudar, vou fazer educação. E ela é tão necessária quanto na formação. Né? Inclusive porque ela auxilia no processo educacional. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Até no psicológico. Psicológico, mesmo, motor, afetivo, tudo isso é influenciado. A própria relação com o ser humano. Claro.
E você passa a ter até um olhar da sociedade diferente, mas as pessoas acabam não tendo essa visão. Porque a educação física e o desporto no Brasil não são levados a sério efetivamente, gente. Então, inclusive, ontem eu estava conversando, faltam políticas públicas definidas. O que é desporto escolar, o que é desporto educacional, o que é desporto de participação, o que é desporto de alto rendimento. Não existe uma política pública efetiva no país. Para segregar isso, né? Então é difícil. Vamos dar mais uma paradinha aqui na nossa conversa, porque tem aí a dica da Joy. Vamos falar de cultura no programa Bom Dia ABC. Bom dia, volta, Joy. Estou de volta com mais dicas, é isso mesmo. Feira de vinil e CDs na Galeria Olido, região central de São Paulo. É nesse sábado, dia 7, das 10 da manhã às 8 da noite. A galeria fica na Avenida São João, 473, e a entrada é grátis. Margarete Menezes, no Sesc Vila Mariana. É dia 6, sexta e sábado, dia 7, às 21 horas. E também uma apresentação dia 8 do domingo, às 18 horas. O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141, e os ingressos você pode adquirir na bilheteria do local. Por hoje eu fico por aqui com as minhas dicas. Se vocês puderem, acompanhem no meu programa Estilo Festas com Joy Hernandes, hoje, quinta-feira, às 17 horas, no canal 9 da NET, 186 Vivo, Fibra 8 Vivo, pela TV Aberta São Paulo, ou na live do meu Facebook, Joy Hernandes, com Z, apresentadora. Hoje eu recebo a rainha da noite, Lilian Gonçalves, com uma linda entrevista em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada a todos por ouvir e até amanhã. E não esqueçam, seja Joy. Legal, seja Joy. Valeu, Joy. Trazendo sempre informações aí da cultura. Aliás, hoje às 17 horas, o programa da Joy Estilo Festas na TV Aberta, contando histórias, bastidores, como ela bem disse hoje, com a Lilian Gonçalves, a minha querida amiga Lilian Gonçalves, proprietária aí da Rede Birosca, do nosso Coconut, de tantas e tantas histórias. Lilian que também está chateada aí com o passamento do nosso grande amigo Cadu Cortez. Quantos karaokês que estivemos ao lado do Caduzeira lá no Coconut. Era um cara muito legal, infelizmente, que nos deixou essa semana. Mas seguimos aqui contando histórias da nossa região no Bom Dia ABC, hoje recebendo a Renata Trevelin. Renato, você falou sobre gestão pública, né? Então, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para a gente bater um papo, principalmente sobre a nossa região. Como é que você tem visto a evolução, como tem sido o diálogo, né, hoje do Colégio Eduardo Gomes com a gestão pública, já que, principalmente no handebol, esse é um diálogo necessário, né, algo muito normal hoje na realidade de São Caetano do Sul, mas como é que você tem avaliado o trabalho aí no dia a dia? O nosso trabalho, Luciano, tem vindo num processo crescente. Nós temos hoje em torno de 250, 280 crianças praticando o handebol nas várias categorias, desde do pré-mirim até o juvenil feminino. O juvenil feminino, o ano passado, foi campeão dos Jogos Regionais e campeão dos Jogos Abertos, na categoria sub-20. Então, a gente vem trabalhando firme, forte, e a nossa relação com a Prefeitura, com a Secretaria, sempre foi muito boa, com a própria Associação Atlética São Caetano, na qual nós somos filiados. Então, a gente tem uma relação muito estreita, muito próxima. Evidentemente que sempre falta um pouquinho de investimento, aquilo que eu te disse, né? A gente tem muitas crianças, o colégio ajuda muito com relação a espaço, material, toda essa parte multidisciplinar é fornecida pelo Colégio Eduardo Gomes. Então a gente tem uma relação muito estreita com o Auríquio, com o Beto, e a gente vai desenvolvendo um trabalho firme, forte, para que a gente tenha um processo de ascensão, né? Nesse ano político, né, ano de pleito municipal, eu até tenho recebido aqui algumas pessoas ligadas à gestão, secretário, recebi
recebemos essa semana o secretário Jorge Salgado, também o secretário João Manuel da Cultura, conversando com algumas pessoas, outras pessoas que estão fora do governo, mas que, enfim, possuem também uma interferência direta na política da cidade. Como o colégio, até por lema, né, da Fundação Rotária, de não ser colocado no meio desse fervor, e algo que eu sempre digo, né, assim como eu falei ontem com o pessoal da USCS que esteve aqui, a gestão pública ela vai seguir, mesmo com outras pessoas ou com as mesmas pessoas, de qualquer maneira ela vai seguir, a universidade ela vai continuar, enfim, que as pessoas sejam alteradas. E principalmente a iniciativa privada e esses órgãos que seguem na cidade, o grau de influência que bate num ano de pleito, como é que vocês têm lidado com isso e como se programar para que não ocorra interferência no trabalho de vocês? Luciano, como eu disse a você, a Fundação ela é apolítica, né? Partidária. Evidentemente que, quando a gente fala política, é partidária, porque política a gente faz todos os dias, todos os momentos, então a gente tem essa característica. Agora, eu, Renata, gosto do Auríquio, fiz os planos de governo do Auríquio na área de esportes, e por isso que eu disse a vocês, porque nós precisamos de políticas públicas definidas, porque independente de quem venha a assumir o próximo mandato, se nós tivéssemos políticas públicas definidas e bem estabelecidas, ela tem uma sequência, um segmento. Quando você não tem política pública definida, quem entrar faz o que quiser. Entendeu? Então... Que é aquilo que a gente falava dos clubes, né, das federações, o pessoal fica lá 3 anos e vai embora. Vai embora. Se você tem política pública definida e estabelecida, as pessoas vão ter que cumprir aquele processo. Ele caminha só automaticamente. Automaticamente. Então, eu acho que isso carece no nosso município, carece no nosso estado, carece no país. De uma política pública absolutamente definida, né? Quer dizer, houve um desmantelamento do Ministério. Tinha lá uma política pública, desmantelou-se. E isso não pode acontecer, né? Então, essa é a preocupação maior, assim. Maior. E eu digo para você, Luciano e Alexandre, não é uma preocupação individual, é uma preocupação de todos os esportistas da cidade, até no âmbito que eu conheço do Estado, há essa preocupação. Cada vez que se muda um processo, um pleito, as pessoas mudam e fazem exatamente o que elas querem, como elas querem. Renata, a gente tem visto aí na atual gestão federal a colocação de muito mais técnicos em suas áreas específicas do que em outros tempos, que eram... eu tive alguns exemplos aí de pessoas que tinham formações totalmente absurdas e, de repente, eram colocados em secretarias, em ministérios que chegavam com quase total desconhecimento. Aí, de repente, pegavam um assessor ou outro que tivesse um pouco mais de conhecimento, mas, enfim, o resultado ficava sempre muito comprometido. Por todo esse seu conhecimento, por tudo isso que você já fez até em outros tempos no esporte, você ainda tem esse objetivo de estar à frente e poder dividir, né, todo esse seu conhecimento, porque a experiência é algo que eu sempre comento isso, a gente não compra no mercado, por mais que a gente tente se instruir através de livros, você precisa viver algumas coisas, não dá para você fabricar, de poder você dividir um pouco também de todo esse conhecimento, voltar à gestão pública, como é que fica no seu coração? Eu sei que isso passa também por, às vezes, muitos problemas, aí você fala, não sei se eu quero, mas como é que fica o seu coração em relação a isso? Quando você vê essas crianças, esses esportistas que precisam de gente que conheça efetivamente. Futuros talentos. Né? Bom, primeiro, eu acho o seguinte, em determinadas situações, eu acho que o técnico, o cargo tem que ser para pessoas técnicas, em determinadas situações. Eu não concordo com essa... Bom, na verdade é o seguinte, é o processo político e que você estabelece lá secretarias para A, né? B ou C. Eu acho que a Secretaria de Esportes, especificamente, ela deveria ter uma pessoa técnica
para que ela pudesse, inclusive, destrinchar todo aquele processo, né, e estabelecer essas políticas públicas. E essas políticas públicas, elas passam não só por uma pessoa, mas tem que haver um colegiado, tem que haver uma série de pessoas ali que possam estar juntas e que contribuem para aquilo. Não existe uma forma isolada de alguém fazer algo isolado. Nós temos aqui em São Caetano, eu sempre digo que nós temos o melhor corpo técnico que eu conheço de todas as cidades que eu passei. Eu sempre falo isso também, porque é brincadeira. Nós temos pessoas aqui da mais alta qualificação, entendeu? Todas as modalidades. Todas as modalidades. Então, se cada um contribuísse com uma parte específica até da sua própria modalidade... Isso torna-se um modelo, né? Isso é um modelo esportivo. Nós já fomos referência e nós precisamos voltar a ser referência. Exatamente. Né? Então, eu acho que é um ponto fundamental. Não existe uma pessoa, Luciano. Nós temos que ter muitas pessoas, e eu volto a dizer, o corpo técnico de São Caetano é altamente qualificado. Altamente qualificado. Agora, o meu retorno, eu não penso nesse momento sobre isso, não. Tá certo. Não, e eu faço das palavras da Renata as minhas, e vocês conhecem bem que eu sempre repito isso aqui, é impressionante. E outro dia até comecei a citar nomes, e aí eu falei, não, aí depois faltou, aí o pessoal me ligou durante o dia e falou, mas você não falou do Tonico do vôlei? Eu falei, não, o Tonico é maravilhoso, porque eu acabei um dia citando aqui vários nomes, e enfim... Tantas pessoas de qualidade, né, Luciano? É riquíssimo, assim. E além da técnica, eu acho que isso tem que ser dito, principalmente para você de outras cidades, é o comprometimento, né? As pessoas que eu vejo no esporte, em todas as modalidades, eles têm um comprometimento com o bem comum. Independe de se quem é o secretário A ou B, o prefeito A ou B, o assessor A ou B, e às vezes eu também, infelizmente, já vi muita gente com esse talento, não vou dizer a palavra perseguida, que talvez seria um pouco pesado, mas tendo mãos atadas para poder desempenhar melhor a sua função por conta de interesses que são mais políticos do que efetivamente do dia a dia. Então é isso que a gente pede, que evolua cada vez mais, e realmente esse corpo de profissionais é maravilhoso aqui na cidade. A gente, e aos poucos, a gente sempre vem trazendo aqui as pessoas para contar um pouquinho das suas histórias, também na TV. Agora, há uma interferência política muito grande. Ontem eu recebi um gestor da segurança na cidade de Santo André, né, o Daniel Toledo, no meu programa na TV, e nós conversamos exatamente sobre isso. Como, às vezes, uma estratégia técnica acaba esbarrando num interesse político de, olha, vamos desempenhar isso. Não pode, porque senão vai acontecer isso, vai divulgar isso, vai aparecer um número tal, e isso pode prejudicar XYZ. No esporte também tem que conviver com isso, né, Renata? É difícil, né? É difícil. Você sabe que hoje o Ministério Público está aí e pega qualquer coisinha, né, qualquer coisa que você faça de forma... É o pente fino, né? É o pente fino. É difícil. A administração pública no Brasil não é fácil, gente. Não é uma coisa simples, né? Agora, isso é inevitável, até pelas questões de responsabilidade fiscal, de responsabilidade social. Então, a gente fica, de fato, às vezes, não digo cerceado do processo, mas você tem que tomar muitos cuidados, né, para que as coisas não possam interferir dentro do processo da gestão pública. É muito complexo. Renata, a gente teve essa semana a aprovação aí de um abono para os servidores públicos da educação em São Caetano, né, na rede municipal. Você acompanhou alguma coisa sobre isso? Como é que você vê essa evolução, né? Acho que é sempre bom um incentivo a mais aos profissionais, mesmo com toda essa dedicação que a gente também estende, né, para a educação. Muitas pessoas, a gente está falando especificamente do esporte aqui, pela expertise, mas acho que a Renata também pode falar um pouco sobre educação, porque
é uma área que você também tem um contato muito grande, né? Eu acho assim, é o reconhecimento da administração pública ao trabalho executado pelo professor. Quer dizer, o chefe do executivo, o Auríquio, reconhece o trabalho feito pela categoria. Então, acho isso fundamental, né? Então, eu acho que é um ganho e que vem sendo estabelecido já no mandato dele todo. É um prêmio ao trabalho do professor, do educador, né? Exato, né? Eu sou extremamente favorável e acho que ele acertou. 9h34, estamos aqui no nosso Bom Dia ABC, hoje recebendo a Renata Trevelin, do Colégio Eduardo Gomes e gestora aqui da cidade de São Caetano do Sul. Aliás, o Colégio Eduardo Gomes, como lidar nesse início sempre no início do ano letivo, o pessoal vem porque as férias no meio do ano até é rapidinho ali, mas as férias no final do ano, às vezes 2 meses e pouco ali, como trabalhar a parte esportiva? Que a galerinha vem naquela famosa nhaca também, né, Renata? Como voltar à atividade esportiva deles? A gente não admite muito nhaca, não. Inclusive os nossos treinamentos, viu, Luciano, Alexandre, eles retornam antes. Antes do início das aulas. Interessante. Então, o aluno que já era atleta o ano passado e se matriculou, ele já é automaticamente convocado para os treinamentos e o início começa um pouquinho antes do processo de início das atividades esportivas. E com isso não dá nem tempo de dar aquela relaxada, né? Não. Isso não tem o relaxamento. aluno atleta, né? Mas uma importância que a gente tem que ser dada de uma maneira muito forte nos dias de hoje, primeiro a influência da tecnologia, acho que não dá para a gente brigar com isso, é algo absolutamente natural e é um gigante, não dá para você combater, e você tem que saber lidar de uma maneira sóbria. Como que tem feito o Colégio Eduardo Gomes para trabalhar isso? E a gente tem tido aí muitos casos, né? Obesidade infantil cada vez maior, até um desinteresse, por mais que a gente fale, lógico que o ABC paulista, a cidade de São Caetano, tem uma relação com o esporte, desde muito pequenas, crianças, mas no geral, no contexto geral, há um desinteresse na prática esportiva e cada vez mais a molecada ficar com o celular só na mão e fugir aí das quadras, dos ginásios, das piscinas, das arenas. Como o colégio tem adotado políticas para trazer, não aquele garoto que ama o esporte, esse vai procurar o colégio, vai procurar o professor, mas aquele que não vai para a quadra, que chega na aula de educação física numa má vontade danada, como motivá-lo? Bom, nós no colégio, nós temos a atividade esportiva desde a educação infantil. Então, desde que a criança entra no colégio, ela pode praticar a atividade esportiva, né? Então, ela tem uma sequência de pelo menos 3 atividades esportivas que ela pode escolher e mais educação física. Então, ela tem 4 atividades semanais. Então, isso faz com que a criança, ao desenvolver, ao crescer e permanecer na escola, ela continue com esse processo de atividade. Nós somos conhecidos muito pelo colégio também, né, Luciano, pelo serviço esportivo que a gente oferece. Então, a motivação é fazê-los praticar. E aí a gente diz o seguinte, evidentemente que cada faixa etária tem a sua característica, tem o seu modo de trabalhar. Uma criança de 3 anos é evidentemente um processo lúdico, onde ela vai para a piscina, ela vai fazer uma adaptação ao meio líquido, ela vai estar ali com o professor ainda dentro da água, tendo todo um cuidado. E na medida em que essa criança vai crescendo, ela vai tendo o hábito da prática esportiva. E isso é um fator motivacional, porque ela tem a oportunidade de praticar. Eu acho que o grande lance é você oportunizar. Quando você oportuniza e a criança tem um processo de sequência de atividade... Não é colocado de uma maneira, por exemplo, de obrigação. Não. É opção. Então, quando ele entra no colégio, o pai da criança pequenininha ou os maiores, eles fazem a opção pelo esporte desejado. Então, eu tenho a dança, eu tenho o street, eu tenho o teatro, porque eu também trabalho com a questão cultural. Eu tenho o violão, eu tenho o canto moderno, eu tenho o handebol, tenho o basquete, tenho o voleibol, tenho a ginástica artística, tenho a ginástica rítmica. Eu tenho uma gama gigantesca de atividades
que ele pode escolher. E aí, aquela criança que se sobressai, aquela criança que tem vontade, que tem interesse, nós chamamos para o treinamento. Aí também é facultativo. Não quero treinar, quero só praticar. Isso vai partir dela, né, obviamente. Dela, exatamente. E a riqueza de opções também faz com que favorece, a pessoa vá para algum canto. Né? Favorece. E então, isso, né, Renata, através desse processo cultural, né, que você vai lá de baixo, né, como você falou, a criança de 3 anos tem esse processo lúdico, então já começa a ser trabalhado, né, intuitivamente, vamos dizer assim. Sim. E para que ela possa ir crescendo e automaticamente incutido, né, na memória dessa criança que o esporte é algo completamente único, exclusivamente salutar, né? E isso acaba que, entendo, no meu ponto de vista, a criança, no caso, vai desenvolvendo o quê? A própria vontade de praticar o esporte. Aí, claro, ao meio do processo, se ela vai ter lá para frente até um condicionamento de rendimento maior ou não, isso, né, o processo vai dizer, né? A gente sabe bem que dentro desse processo não são todos que vão chegar. Sim. Nós sabemos claramente o futebol pela gama e quantidade de pessoas que praticam o futebol no nosso país, quantos chegam lá, né? Então isso acontece em qualquer outra modalidade. Mas o importante é esse trabalho, né, cultural, esse trabalho de incutir nas crianças essa importância do esporte. Perfeitamente. Renata, você tem até como supervisora, né, coordenadora de esportes no colégio, porque tem um outro fator também que é muito importante, que além, né, da política, da estratégia, do planejamento, é a operação. E às vezes um professor, numa orientação equivocada, ele pode afastar uma criança da modalidade, né? A gente tem histórico aí de crianças, e não é só, muito se fala de professor que vai molestar ou que vai maltratar. Não, às vezes é uma má orientação mesmo, não é nem um crime efetivamente, é um equívoco no que diz respeito à ação que o colégio planejou. Você tem tido esse tipo de conversa, reuniões, há esse diálogo, essa troca de informações do que acontece na sala de aula para o que acontece nas reuniões, porque necessariamente não é a mesma língua, às vezes, que isso pode acontecer, né? Isso acontece constantemente no colégio. Eu tenho, dentro do departamento de esportes, 40 profissionais. 40 profissionais. E, periodicamente, a gente conversa, nós estabelecemos uma meta, né? Nós temos as unidades temáticas a serem trabalhadas, de que forma trabalhar com cada faixa etária, estabelecendo ali ações importantes para cada faixa etária. Vou ser muito franca, às vezes existem alguns gargalos que você tem que chamar e orientar, porque a orientação ela tem que existir o tempo todo. Não adianta uma reunião, 2 reuniões, é o tempo inteiro. É como a gente procura dizer, né? Eu sou full time ali, eu não fico muito na minha sala, eu fico rodando o colégio. Então eu vou na quadra, eu vou no ginásio, eu vou na sala de ginástica, eu vou na sala de ginástica artística, eu vou para a piscina. Então eu ando. E quando você anda... Você vivencia tudo, né? E assim, se eles quiserem me enganar, vai ser difícil, porque eu tenho quase olhos de lince. Eu enxergo além do escuro. Entendeu? Então, mas eu tenho profissionais também no colégio, que muitos deles são do corpo técnico da prefeitura também, são de altíssima qualidade. São excepcionais professores, né? Então, é uma escola privada e você tem a oportunidade de escolher aqueles que você confia e aqueles que identificam o trabalho, com o seu desenvolvimento dentro da escola. Porque é importante, né, a relação também com os pais, porque às vezes o professor também orienta, a coordenação encaminha, prepara um planejamento e aí o pai fala, não filho, não é assim não, é assado, porque eu fazia isso, fazia aquilo, quer dizer, é muita gente envolvida na formação daquele pequeno ser, né? Eu acho que eu dou risada, porque na verdade é assim, você vai ao médico,
e você fala para o médico, eu quero que você me receite esse remédio. Você não faz isso. Né? Mas todo mundo é um pouco professor, um pouco técnico. Um pouco médico. Né? Então, é gozado, né? Os pais, de maneira geral, têm esse hábito, sim, principalmente quando existe alguma competição. Muitas vezes, em vez de olhar para o professor, o garoto olha para o pai, porque o pai está dando instrução. E a gente tem que administrar, porque a nossa profissão é essa. O brasileiro é um pouco técnico de tudo, né? Aliás, de tudo mesmo, né? Ultimamente, é impressionante. Agora, ultimamente, técnicos de saúde aí por conta do coronavírus, grandes estudiosos, cientistas políticos, enfim, é impressionante como o brasileiro ele se torna profissional, né, nas suas ações. Agora, na formação de uma geração, e quando a gente fala geração, eu sempre repito aqui que as cidades que investem em qualquer ramo de atividade, elas colhem, mas necessariamente não num curto prazo de tempo. São Caetano do Sul tem uma qualidade de vida hoje que em qualquer lugar do país que nós viajamos e você fala que é de São Caetano, lá é muito bom, o IDH, a cultura, a saúde, o tratamento com o idoso, tudo. Mas isso foi planejado, né? E não é uma coisa de 1, 2, 3 gestões. Houve um histórico, um planejamento. Como a gente fala do esporte, que lógico precisa melhorar em algumas coisas, lógico que precisa. Você tem que acreditar mesmo que tudo precisa melhorar para você sempre continuar trabalhando. Agora, quando é comparado com outras cidades do país, inclusive com algumas capitais, o que é feito aqui está acima de qualquer questionamento. Há uma política que efetivamente não está ligada a uma política partidária, mas é uma política de gestão, e aí passa muito pelos profissionais que você citou, que são pessoas que já estão há muito tempo engajadas e formando gerações de atletas. Você acha que essa preocupação em formar a longo prazo, ela tem que partir muito mais de gestões, de educadores, do que efetivamente do poder público, que acaba mesmo ficando ali muito por conta dos 4 anos, e 2 anos ali, e 3º ano já vira campanha, e 4º ano é correria, e não dá para... Você convive com isso há muitos anos já, né, Renato? Volto a bater numa tecla. É a política pública educacional, é a política pública do esporte, é a política pública da saúde, é a política pública da área social, da área administrativa. Então, São Caetano, gente, é um diferencial. Nós temos 15 quilômetros quadrados. Eu acho que per capita, nós temos aí, é o maior número de quadras poliesportivas da nossa região, quiçá do estado de São Paulo, por metro quadrado. Olha que maravilha, hein? Pelo tamanho da cidade? Pelo tamanho da cidade. Então, o potencial é gigante. Agora, o que você disse com muita propriedade, nós temos sempre que melhorar. Porque se você não melhora, você estagna. Sim. Então, o processo de melhora, ele é constante. Nós temos sempre que avançar. E aí eu bato que são políticas públicas. Né? São políticas públicas que definem esse processo de desenvolvimento. É dessa maneira que eu vejo. Então, é uma tecla que eu vou bater sempre. E é uma tecla que eu acho que cabe muito também ao pai se conscientizar e de não entrar em esfera política quando o tema maior, lógico, cada um tem o direito de lutar pelo seu candidato, lutar pela sua gestão, lutar pela sua ideologia, mas acho que às vezes falta um pouco de responsabilidade, né? Tem gente que está vendo a coisa ruim, mas elogia porque está de um lado, a outra pessoa vê a coisa boa, mas critica porque está do outro lado. E falta essa sobriedade pelo bem comum. É difícil, parece até um depoimento muito religioso, mas não é não, eu acho que eu não estou sendo... Outro dia falaram para mim que eu era padre porque eu ficava falando muito do bem comum. Não, eu falo muito mais do que fé, é absoluta racionalidade, é você querer o bem comum. O bem comum não tem nada de fé, não. O bem comum tem algo de racional, não, Renato? Sim. Gente, as pessoas têm que aprender a respeitar as divisões políticas.
né? Hoje a gente tem vivido muito essa polarização, esquerda-direita, que é um absurdo. A esquerda tem defeitos, mas tem qualidades, a direita tem defeitos e tem qualidades. E o que aconteceu? O pleito nacional decidiu que seria aquela pessoa. O pleito municipal decidiu que seria aquela pessoa. Quer dizer, com um processo de maioria. Ok? Sim. Então, gente, é preciso ponderar. É preciso ponderar que essas questões políticas, independente de quem está no poder, essa pessoa está ali e está fazendo aquilo que ele estabeleceu como plano. Então, o que foi o plano de governo dele? Ele atingiu as metas do plano de governo? Não atingiu as metas do plano de governo? Se atingiu, ok, a pessoa foi bem. Não atingiu, a pessoa foi mal. Então, você tem a oportunidade do quê? De, no próximo pleito, mudar, se você achar necessário. Mas tudo em prol de um bem, né? De um bem comum, claro, um bem comum. Da cidade, da municipalidade. Lógico. Né? É a forma que eu vejo. Renata, a gente está chegando no final do programa. Eu quero agradecer a sua presença por aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para que as pessoas fossem conhecer a estrutura do Colégio Eduardo Gomes, né? Não só na parte esportiva, que é extremamente convidativa, mas também na sua contribuição cultural, educacional, de orientação, de prestação de serviço à sociedade, principalmente aqui na cidade de São Caetano. E agradecer demais, mais uma vez, a sua presença. Sempre é muito legal bater um papo contigo. Eu sempre aprendo muito a cada vez que a gente bate um papo, a cada vez que a gente conversa. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Obrigado, viu, Renata? Eu que agradeço, Luciano, Alexandre. Bom, o Colégio Eduardo Gomes, ele está na rua Major Carlos Delprete, ali no bairro Santo Antônio, 1120. Eu convido as pessoas que tiverem interesse a conhecer. Nós estamos lá à disposição para mostrar toda a estrutura pedagógica, toda a estrutura educacional, esportiva, cultural. E que é muito difícil você falar do seu, né? É muito complicado. Mas hoje eu considero o Colégio Eduardo Gomes uma instituição séria, uma instituição que hoje tem 1.800 alunos. Os pais estão satisfeitos com o nosso trabalho e eu só posso convidá-los a conhecer, né? E a gente está lá à disposição para mostrar toda a infraestrutura que nós temos, que não é pequena, é muito grande. E fica o meu convite e meu agradecimento a vocês pela oportunidade de estar no programa de vocês. Renata, obrigado aí pela presença mais uma vez aqui no estúdio da Rede Nacional de Notícias, parabenizando mais uma vez o seu sensacional trabalho e, claro, né, torcendo muito para que essa nova geração de futuros atletas ou aqueles que queiram, né, ingressar no esporte, mas de uma maneira saudável, porque quero ser saudável comigo mesmo, mas o importante é ser saudável. E que São Caetano é referência também em grandes atletas, né? Então, parabenizar o seu trabalho, porque nós precisamos caminhar para isso, formar cidadãos, mas formar cidadãos em todos os sentidos, né? Psicológico, atlético, para que ele siga aí futuramente uma vida que é uma vida que a gente chama a vida ideal, né? Parabéns, viu? Muito obrigada. Legal, obrigado a Renata Trevelin, nossa convidada hoje aqui no programa Bom Dia ABC. Ale, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui. Até amanhã. Até amanhã, Luciano Luiz. Até amanhã, obrigado a vocês no www.rednn.com.br. Luciano, lembrando que hoje o São Paulo estreia na Copa Libertadores da América na cidade de Juliaca, no Peru. É isso mesmo. Contra a equipe do Binacional. Debutando, né? Segundo o Geraldo Nery, o Binacional enfrenta o Trimundial. Ei, Geraldinho. Nosso grande personagem, torcedor do São Paulo Futebol Clube. Um abraço a todos vocês, até amanhã. A gente vai fechando o programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho e voltamos a qualquer momento aqui na programação da Rede Nacional de Notícias. A informação, o Flamengo, como a gente já disse, começou muito bem a Libertadores, o Palmeiras também, e em relação ao caso do Ronaldinho Gaúcho, que a gente deu até uma devida importância no começo do programa, ele irá depor hoje à tarde na polícia do Paraguai para explicar que passaporte é esse. Ei, Ronaldinho! Bom dia, ABC! Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil!
Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.